Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 9, o versículo é o de número 27, que eu quero aqui, por exemplo, estudar com vocês. É lógico que uma direção dada por Deus, e espero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo fale com você. Paulo começa instruindo esta igreja acerca de várias coisas. Uma delas que Paulo chega a orientá-los é acerca de que eles, por exemplo, como o próprio Paulo escreveu aqui, dizendo assim: antes subjugo o meu corpo. Bom, nós sabemos que o subjugar é o mesmo que dominar. Eu preciso aprender a dominar o meu corpo. Quando a Bíblia se refere a corpo, a Bíblia está falando sobre a carne. E diga-se de passagem, para sua informação, porque senão você pode acabar, por exemplo, tendo diversos problemas, se a informação que eu vou lhe passar, você não possa adquirir. O que, pastor? A carne não converte, irmãos. O que converte, por exemplo, é o espírito que é mudado, o interior do homem, o coração. Foi por isso que Paulo disse que a circuncisão é no coração, porque na carne, a carne não vai adiantar para mais nada, porque ela não se converte. Sabe aqueles desejos que às vezes, por exemplo, nós como pessoas de Deus, às vezes até alimentamos dentro da gente? Porque é mais ou menos assim. Lembra quando Jesus, por exemplo, foi interrogado por Pilatos acerca daquilo que se falava dele? E Pilatos falou assim: bom, você diz ser o rei dos judeus, eles dizem muitas coisas ao seu respeito, mas você não fala nada. Jesus ficou em silêncio. Jesus, por exemplo, nem com palavras queria responder. Por quê? Porque Jesus não ia justificar a si mesmo. O testemunho de si mesmo não é válido, a não ser o testemunho, por exemplo, de outra pessoa ao nosso respeito. É o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque a carne, naquele momento em que Jesus se encontrava, talvez poderia ser a carne que falaria, não o espírito. E Jesus preferiu ficar calado. Às vezes nós também temos que ter esse discernimento, para que a gente não pense na carne, para que a gente não haja pela carne, para que a gente não faça nada que venha do quê? Da carne. E para que isto aconteça, eu preciso entender que quem domina a carne, a minha vontade, não é Deus. Quem domina a minha vontade não é outra pessoa, exceto eu mesmo. Sou eu que devo controlar, dominar, colocar ela, por exemplo, no seu devido lugar. E qual é o lugar da carne? O lugar da carne é o lugar, por exemplo, onde ela fica mortificada, onde ela não está aguçada, para que eu não seja dirigido pelas minhas vontades, pelos meus desejos, ou, traduzindo, pela minha própria carne. Você pode ver, por exemplo, que quando Jesus deu a ordem a Adão para que ele não comesse do fruto que estava no meio do jardim, mas a Eva foi e desobedeceu às ordens, e não só ela, o Adão também. Por quê? Porque ele acabou comendo do fruto que não era para comer. E o que é que eles chegaram a mencionar? A Eva diz assim, olha, ela viu que o fruto era desejável. Ou seja, o que é desejo? Desejo é carne. E quantos desejos nós temos? Desejos contrários à palavra de Deus, desejos abomináveis que Deus, por exemplo, condena, mas às vezes por não dominarmos esses desejos, estamos ultrapassando os limites que Deus nos impôs, e os limites estão na palavra, e estamos, me perdoe o linguajar popular, estamos quebrando a cara. Por quê? Porque estamos avançando
um sinal que nós jamais deveríamos avançar. A Eva olhou para o fruto, viu que era desejável e agradável aos seus olhos. O que era isso? Tudo isso era desejo, que o próprio Deus outrora já havia dito a eles, falado com eles, que não era para que eles entrassem por esse caminho, mas acabaram entrando. E o que é que eles escolheram? Eles escolheram a morte. Não foi simplesmente uma morte física, mas foi a espiritual que acabou afastando aquele casal, aquela família do Senhor. Irmãos, quantas pessoas hoje, inclusive dentro da igreja, estão afastados de Deus. Eles estão congregando, eles estão vindo, devolvem as suas fidelidades através de dízimo e ofertas, às vezes não perdem cultos, mas também não vivem aquilo que foi falado com elas. Bom, Adão e Eva estavam em um local onde eles não tinham do que se reclamar. Habitava em um local que talvez hoje nós nem poderíamos imaginar, a não ser por aquilo que a palavra de Deus nos mostra como era. Mas acredito que não chega nem aos pés daquilo que está relatado, porque o lugar onde eles estavam era no paraíso. Você já parou para pensar assim, em um lugar que você fala, nossa, aqui é o paraíso? Eu até brinquei com a minha esposa, nesses dias que nós viajamos, eu disse assim, eu acho que Deus descansou, foi aqui. Nós passamos por um lugar, mas pensa num lugar bonito, as águas cristalinas, aquela paisagem, aquela coisa linda. Ela falou assim, você está de brincadeira. Era lógico, eu estava brincando com ela, na verdade. Mas por que eu me referia daquela forma? Porque o lugar realmente era bonito. Então nós não podemos nem imaginar como era. Tinha motivo para que eles reclamassem? Não, mas por não dominar a carne, que eram os desejos, que eram as vontades, eles acabaram que sendo expulsos, por exemplo, daquele lugar que era considerado por eles mesmos como um lugar, como um paraíso, o jardim que ali Deus preparou para eles. E nós precisamos tomar cuidado, porque as nossas vontades, elas nos levarão também para lugares que talvez nós não imaginamos. Eu falo de vontades e de desejos daqueles, por exemplo, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Às vezes você pode acabar colhendo coisas que você não gostaria, momentos e situações que você não gostaria de estar vivendo. Mas por que você está vivendo isso? Por causa dos seus desejos, que você não soube freá-los, que você não soube dominá-los, que você não soube controlá-los. Tem pessoas que têm aqueles rompantes, como dizem por aí. Ela pensa e já age, tem uma atitude, e depois quando ela fez, me perdoe o termo, a grande burrada, ela põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, não poderia ter feito isso. Mas ela já fez. E agora o que é que ela vai colher? Bom, o que a Bíblia mostra para nós é que essa pessoa vai colher destruição. Cuidado, irmãos, a nossa carne, que a Bíblia fala de corpo, sempre irá contender com o espírito. Você pode ver que até em desenhos tem o diabinho no ouvido da pessoa falando, mas do outro lado tem um anjo também da parte de Deus. Eles ficam ali contendendo, tentando dominar a gente, tentando a gente fazer tudo que é contrário à palavra de Deus, para que a gente acabe que, por exemplo, como Eva e Adão, vivendo distante do Senhor. E o que é que a gente precisa fazer? Bom, se a gente não se policiar a nossa carne, que é os nossos desejos, que é os nossos impulsos, eu vou ser muito sincero com você. Esses desejos que às vezes você tem, que às vezes você possui, e às vezes até os impulsos que às vezes você faz, vai acabar te levando para o inferno. Pastor, como assim? Verdade, deixa eu te falar algo. Eu não estou falando de mim mesmo, estou falando da palavra de Deus. No Evangelho de Lucas está escrito que havia um homem, por exemplo, o próprio Jesus contou uma história, uma parábola, que queria viver por conta própria. A Bíblia faz questão de mencionar que ele vivia, por exemplo, de uma forma regaladamente, esplendidamente, ou seja, a Deus dará. Ele fazia o que ele bem entendia e o que ele achava que era correto. E qual foi o fim daquele homem? O inferno. Quando ele morreu, ele foi para o Hades. Está escrito aí na sua Bíblia. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Eu, mesmo sendo pastor da igreja, eu não posso fazer o que eu quero. Há uma direção que eu tenho que seguir. Mesmo você, por exemplo, sendo autoridade em um lugar, sempre haverá alguém que
está acima de você. Como no nosso caso, sempre tem alguém que está acima de nós. Quem é esse alguém? Esse alguém é o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Salvador. E por esta razão, eu não posso fazer o que eu quero, porque senão vou ter sérios problemas. Não importa, como eu já disse, se você está na igreja, se você vem aos cultos, se você dá o dízimo ou oferta. Às vezes tem pessoas que, mesmo dentro da igreja, elas acabam perdendo o bem maior precioso. O quê? Eu estou falando de salvação. Porque a sua carne pode condenar você. Pode condenar a morte, pode condenar a destruição, as suas atitudes pode implicar na sua maneira de servir a Deus. Qual era a maior preocupação de Paulo? Bom, ele disse, gente, nós precisamos subjugar, dominar o nosso corpo. E depois que dominarmos o corpo, nós precisamos reduzir este corpo. Bom, o que é isso? Deixa eu tentar explicar para você. E quem, por exemplo, fez autoescola, quem, por exemplo, tirou a habilitação, quem tem o hábito de dirigir, sabe muito bem o que é reduzir. O que é reduzir? Você está indo aqui numa velocidade de 60, 80 por hora, não importa qual é que seja, e você avista uma placa, perigo, curva perigosa, ou você avista uma placa, se tratando da nossa cidade, radar. Meu Deus, vai ter radar assim lá longe. Aqui tem radar, hein, irmãos? E todos os lugares tem radar. Aí tem uma placa, qual é a velocidade permitida, porque tem um radar. E se você infligir a lei, você vai ser penalizado. Você vai ser notificado daqui uns dias com a multa que vai chegar lá no seu endereço. E às vezes você vai falar, meu Deus, eu passei, mas eu não vi. Pois é, mas a penalidade veio. Isso acontece em todas as maneiras que, por exemplo, quando nós ultrapassamos aqueles limites que foram impostos na vida espiritual é da mesma forma. E por isso nós temos que fazer o quê? Nós temos que reduzir. O que é reduzir? Se você está na quinta, você volta para a quarta, porque você tem que frear um pouquinho para parar com aquela carreira que você estava. Está na quarta, você volta para a terceira. Da terceira para a segunda. Da segunda, às vezes você tem que colocar até a primeira e parar, porque o sinal fechou. Irmãos, quando o sinal fechar para você, não avança ele, não. O que Deus tem falado com a gente é para a gente seguir, é para a gente cumprir. E às vezes nós não estamos reduzindo. Tem gente que fala assim, ó, eu capoto, mas não breco. Tem muita gente que já está até capotado. Por quê? Porque acha que pode fazer o que quiser. Não, você precisa reduzir. Você precisa, por exemplo, o que é reduzir? Reduzir é diminuir. Bom, que é isso? Vamos espiritualizar? Vamos. Então, olha lá. O que Paulo está falando? Você precisa se diminuir, porque às vezes o que é que está acontecendo, o que aconteceu desde o início. Sabe por que a Eva comeu do fruto? Sabe por que Uzias ofereceu incenso? Sabe por que Arão e Miriam se levantaram contra Moisés? Porque eles achavam que eles podiam fazer o que eles queriam. Que é isso, pastor? A pessoa que não se diminui, a pessoa que não se coloca, porque o reduzir é para se colocar na posição de servo. O que não reduz, o que não diminui para colocar na posição de servo, ele tem consigo que só ele está certo, que ele é o dono da verdade. E por isso que ele infringe as leis, inclusive as leis do Senhor. E ele vai ter problema. A Eva teve problema, Uzias teve problema, morreu leproso e apartado de tudo e de todos. Às vezes pode acontecer com você. É aquele, por exemplo, eu sempre ilustro da forma o seguinte: o reduzir é diminuir, é se esvaziar. Às vezes é necessário. Do que? De nós mesmos. Da nossa vaidade, de soberba, de arrogância, de prepotência, de tantas coisas que, por exemplo, nós precisamos reduzir. Para quê? Porque se a gente não reduzir, nós jamais seremos servos. Tem pessoas que dizem assim, bom, eu mando na minha vida, ninguém manda em mim. Ah, bom, a vida é sua, eu não estou aqui para questionar, por exemplo, o que é que você deve fazer com ela. Eu estou aqui como um homem de Deus para instruir a você, fazer você pensar, raciocinar, fazer você entender que nem sempre é desta forma. Não existe servo sem antes diminuir a si próprio. João Batista estava no deserto pregando e falando, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quando Jesus apareceu, ele parou de fazer o que ele estava fazendo e falou assim, eis que vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No qual
eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés. O que João Batista estava fazendo? Ele entendeu o seu limite, ele entendeu que ele precisava diminuir, porque havia um que era maioral sobre ele, e esse era Jesus. Não teria como João Batista se prostrar aos pés de Jesus para poder aceitar o evangelho que Jesus estava trazendo, a graça e o favor. Não tinha como João Batista servir ao Messias se ele não reduzisse, se ele não esvaziasse a si mesmo e dominasse a sua carne. Talvez ele poderia pensar, se ele quiser, ele vai ter que se batizar comigo. João Batista falou assim, eu não sou digno nem de te batizar. Jesus falou para ele, é necessário que se cumpra toda a lei. Pode me batizar. Meu irmão, que exemplo de servo que João Batista demonstra e que o próprio Senhor Jesus também mostra para nós. Por quê? Porque eles tinham um alvo, um objetivo. No caso de Jesus, ressuscitar ao terceiro dia. E no caso de João, alcançar a salvação que Jesus estava propondo para todo aquele povo. Cuidado para você não estar deixando a sua salvação passar pelo vão dos seus dedos. E às vezes, se você perder, talvez nunca mais você vai achar. Reduza. Domine a carne. Vença a si próprio. E se volte, por exemplo, para a palavra de Deus, se acaso você está transgredindo, se você acaso está ultrapassando aquilo que, por exemplo, foi dado a você. Paulo disse, eu domino, eu reduzo, eu sou servo. Por quê? Para que eu não pregando aos outros, para que pregando aos outros, melhor dizendo, eu mesmo não venha de alguma forma ficar reprovado ou desqualificado. Irmãos, que triste isso. Paulo, como um excelente pregador, ele sabia que até ele, Flávio, corria o risco de perder a salvação. Mas ele abriu inúmeras igrejas, e daí? Ele ganhou muita gente, e daí? Batizou muita gente, e daí? Meu irmão, nunca seja cheio de si próprio, porque talvez Deus esteja te usando, porque talvez Deus esteja com você, você esteja sendo abençoado. Nunca ache que, por exemplo, você é a pessoa que deveria na sua totalidade, porque Deus está fazendo isso, e acaba que, por exemplo, entrando por um caminho, como muitos entraram e ficaram fora do plano da salvação de Deus. Paulo tinha consciência, eu preciso pregar, mas eu preciso pregar com consciência. Talvez Paulo era aquele pregador, irmãos, trazendo para os nossos dias, que não omitia a verdade, mas que falava com sinceridade, verazmente, de uma forma legítima, de uma forma genuína, o que Deus dava a ele. Meu irmão, eu sempre disse isso aqui para vocês. Bom, eu nunca pensei em ser, por exemplo, um pastor que fosse, eu sou o cara. Não, meu irmão, entenda uma coisa, sempre falei para vocês, tem pastores melhores do que eu, e tem um monte de gente melhor do que eu, mas naquilo que Deus tem me pedido para fazer, eu tenho aplicado o meu coração para fazer, e eu não tenho deixado nada para trás que desabone a minha conduta. Eu estou falando no meu servir com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu não quero pregar para você, ganhar você e perder a minha própria alma. Coloque isso no seu coração. Paulo estava preocupado, apesar de ser o grande Paulo, escrever várias cartas, fundador de várias igrejas. Ali, por exemplo, como ele escreve várias cartas, e poderia achar que ele já estaria salvo, porque tem muitos pregadores que acham que eles já estão salvos, né? Tem membros, por exemplo, que já acham que estão salvos por causa de uma coisa, por causa de outra, e mal sabe eles que no dia do juízo final podem correr um grande risco de ser surpreendido por Jesus. Se você não se preocupou, por exemplo, com a tua salvação, se você não se preocupa em viver em santidade, você precisa parar, você precisa pensar, você precisa entender. Irmãos, olha só, o tempo está passando tão depressa, e às vezes o que é que acontece? Somos enganados pelo tempo. Quando, na verdade, nós deveríamos ter o tempo como nosso ajudador, não como nosso adversário. Por quê? Porque o tempo, para muitas pessoas, tem se tornado adversário.
elas se acomodam, elas, por exemplo, por ter tempo de igreja, elas se estagnam, elas paralisam, elas ficam, por exemplo, no anonimato. Por quê? Porque, não, eu já sei, eu já sou, eu isso e mais aquilo. Irmão, como eu tenho visto pessoas entrar por esse caminho e depois acabar perdendo até a base que um dia eles tiveram. Como esses dias eu ouvi, por exemplo, a pessoa chegou e falou assim para mim: pastor, sabe aquela pessoa? Eu falei: sei. Falei: pois é, pastor, aquela pessoa que um dia servia a Deus, pastor, aquela pessoa que um dia, por exemplo, esteve aqui com a gente, pastor, está pregando contra a Santa Ceia, está pregando contra o dízimo, está falando que o dízimo agora não é mais a 10ª parte, que o dízimo agora, por exemplo, é o que ela quer dar. E, pastor, tem mais um agravante aí. Eu falei: nossa, mais agravante do que isso? Tem, pastor, sabe o que é? Está perambulando por todas as igrejas aqui, procurando uma igreja que se identifica com eles. Meu irmão, misericórdia, o que é isso? O que é isso, gente? Essas pessoas, elas perderam, por exemplo, até a base que um dia elas tiveram. A base é Jesus, o fundamento é Jesus, o fundamento é Cristo, e essas pessoas perderam. Por quê? Porque talvez entrou por um caminho, daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse ponto, que é o caminho da religiosidade. Eu já sei tudo, é isso, mais aquilo, e quer bater de frente, quer contestar, quer isso, aquilo outro, aí olha o caminho que está entrando aí. Olha, por exemplo, a situação em que se encontra. O problema é que nem sempre as pessoas que assim estão, elas reconhecem que elas estão erradas. Elas acham, elas são convictas que elas estão certas. E vai falar porque elas estão erradas. Ah, meu irmão, a pessoa fica furiosa e acaba até, por exemplo, discutindo e brigando com você. Bom, mas diante dessa afirmação, a pergunta que eu faço para você, vou fazer várias hoje, mas a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: você está salvo? Ah, pastor, quem é que sabe? Irmãos, espera aí. Se você não sabe o que você está fazendo, eu que vou saber da sua vida? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei se é certo e eu sei se é errado. Então, se eu sei, se soar a trombeta agora, eu sei para onde eu vou. Se para o céu ou para o inferno. Por isso que eu estou te perguntando. Você está salvo? Ou pelo menos você está procurando, ou pelo menos você está no caminho. Porque uma coisa, por exemplo, é você estar, outra coisa é você estar se esforçando, porque como diz a palavra de Deus, o reino dos céus, desde a época de João Batista até hoje, é alcançado por força, e quem faz de força se apodera dele. Você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar para se abdicar das amizades mundanas, daquela rodinha de amigos que, por exemplo, vai implantar sistemas doutrinários humanos em você. Você tem que se afastar daquelas pessoas, por exemplo, que não são seus amigos, porque não te falam a verdade. Eles querem o engano. Tudo isso tem que... Ah, mas são os melhores amigos. Pois é esses que você considera como melhores, pois eles querem o teu mal. Às vezes nós não temos esse discernimento e nós não estamos esforçando para afastar disso, para afastar, por exemplo, da fofoca, da intriga, da contenda, da briga, do diz que me diz, do engano, e às vezes nós não se esforçamos. Por quê? Porque nós achamos que é bom, porque a carne provoca isso. Eu tenho visto, por exemplo, no decorrer do meu ministério, Satanás praticamente é como se ele aparecesse para a pessoa com uma bandeja na mão e com um prato. Ah, não pensa num prato saboroso. Por quê? Porque ele é ilusionista. Ele engana. Presta atenção no que eu vou te falar. Ainda que seja prazeroso ou lucrativo, se vem do inferno, rejeita. Não aceita, não. Sai fora. Mas, às vezes, nem se esforçar para poder alcançar o que Deus quer da gente, nós estamos se esforçando. Bom, já tem um pouquinho mais de um ano, por exemplo, e uma semana, se não me falha a memória, 1 ano e 10 dias que eu estou aqui, e eu tenho falado para você, desde quando eu cheguei, acerca da vida eterna, de como servir a Deus, acerca da salvação, acerca de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, ser um cristão, não cristão para se arrebentar todinho, como muitos estão aí, dizem ser cristão, mas estão arrebentados. Você tem que ser um cristão para arrebentar com o capeta, para arrebentar com Satanás, para arrebentar com o pecado, para arrebentar com o mundo que está corrompido. É esse cristão que Jesus está procurando.
Agora, se o mundo está dentro da gente, se a carne está falando mais alto, como é que a gente, por exemplo, vai poder ajudar as outras pessoas? Foi por isso que Salomão, o homem mais sábio, diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Olha o que Salomão disse. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom. Por quê? Porque Ele é o olho que tudo vê, irmãos. Ele é onisciente, onipresente e também é onipotente. Tem todo poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas. Não tem como esconder nada do Senhor. Esconde de mim, esconde de você, esconde de nós, mas do Senhor não. E Ele vai trazer à tona. Agora, por que Salomão está falando isso? Por um simples motivo. Presta atenção no que eu vou te falar. Todos nós, por exemplo, quando se entregamos a Jesus, os mais atos que havíamos cometido, de atrocidades mesmo, coisa como dizem aí, cabeluda, quando nós confessamos e descemos nas águas, Jesus apagou tudo. Diga glória a Deus. Jesus não se lembra mais do que fizemos, inclusive, eu falo da época da ignorância. Só que tem uma coisa, Paulo lá na segunda carta de Coríntios 5,17, não precisa abrir, só anote ali na tua casa, Paulo disse assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Paulo está falando de criatura, Paulo está falando de uma nova vida, de um novo pensar, de um novo desejo e de um novo também procedimento. Espera aí, se Paulo está falando de um novo, o que a gente faz também é novo. E o que a gente está fazendo agora, segundo o Apocalipse, existe o livro das obras. Para quê? Para marcar e escrever o que a gente está fazendo. Depois que a gente conheceu Jesus, você pode até pedir perdão, Deus até perdoa, mas vai ficar registrado. Não apaga mais. Inclusive, Paulo diz que quando o cristão peca, Jesus não vai morrer por ele de novo. E quando nós pecamos, depois de ter conhecido, a Bíblia diz que é como colocar-se a Cristo no vitupério e na vergonha novamente, expondo ele. Segundo alguns teólogos, eles arriscam em dizer que quando nós pecamos, é lógico que isso aí é uma interpretação, é a mesma coisa que nós estivéssemos pegando um chicote e batendo nas costas dele de novo, castigando de novo. Ou seja, está escrito o que a gente está fazendo, está escrito, por exemplo, o que nós estamos realizando, e o porquê que eu estou dizendo isso. Bom, Salomão disse assim, vamos ler de novo, porque Deus há de trazer a juízo. O que é juízo? Juízo é a vingança. De quem? Minha? Não, a vingança de Deus. Ah, pastor, mas espera aí, eu sempre ouvi que Deus é amor. Lógico que é, eu também não estou dizendo que ele não é, porque está escrito isso. Deus é amor, só que a Bíblia também diz que ele é juízo e também é justiça. Eu fico, por exemplo, imaginando esses pregadores que às vezes são conhecidos nas redes sociais e que trazem mensagens que, por exemplo, dizem eles que são de alta ajuda, mas que nem a eles conseguem se ajudar. Que triste. Porque o que Deus, por exemplo, traz através de Salomão aqui em Eclesiastes é que isto vai ser, por exemplo, colocado à tona para todo mundo ver, porque Deus vai trazer a juízo, Deus vai trazer, por exemplo, a vingança. Eu marquei aqui, é importante, vou refrisar. Após a conversão, tudo que estamos fazendo está sendo escrito lá no céu. Pergunta a segunda desta mensagem: o que será que está sendo escrito sobre nós lá? Porque tem um livro das obras e ele vai ser aberto. Talvez será que está escrito assim, olha, Beltrano, fulano, ciclano, não tinha compromisso com Jesus, não vinha à igreja. Não tinha compromisso com Jesus, vinha no culto que bem queria, que entendia. Quando ele tinha que vir, ele achava, hoje eu vou no culto. Não estou fazendo nada, eu vou no culto. Está sendo escrito. Olha, Jesus, eu, por exemplo, nunca fui fiel porque está sendo escrito, mas está na Bíblia, mas as pessoas não querem seguir, elas querem fazer o que elas acham que é correto.
Esse é o grande problema. Você já parou para pensar o que é que está sendo escrito ao seu respeito? Será que Deus não está escrevendo? A Maria é inconstante. O João não é firme. O Pedro não é fiel. O Joaquim só chega atrasado. O que é que está sendo escrito, irmão? A Bernadette, tem nenhuma Bernadette que não, né? Tem não, né? A Bernadette, ela está difamando o pastor. Ei, misericórdia, tem a dó da Bernadette? O que é que está sendo escrito lá? É a segunda pergunta que, por exemplo, eu faço à igreja. Meu irmão, não brinque de ser cristão. Ande de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 7, 22, versículo conhecidíssimo. Mas eu quero aqui me ater em um entendimento que Deus, por exemplo, colocou em meu coração. Olha o que vai acontecer com essas pessoas naquele dia. Muitos medirão naquele dia. No qual dia? No dia do juízo e no dia da vingança. Ah, pastor, Deus não é vingativo. Ah, você está lendo qual Bíblia, irmão? Qual Bíblia? Porque ele disse assim, ó, a vingança é minha e a outra eu não darei. Qual Bíblia você está lendo? Eu acho que não é a mesma que eu estou lendo, não. Acho que é um pouquinho diferente. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em quê? Versículo 23. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos o quê? Bom, sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, eles haviam errado, me perdoe, e eles sabiam do erro que eles haviam cometido. O que eles estavam tentando agora? Eles estavam tentando se justificar, para ver se, por exemplo, Jesus ia passar um pano, ia passar uma mãozinha no ombro, ou se Jesus, por exemplo, iria fazer vistas grossas ou tapar o sol com uma peneira. Às vezes nós tentamos, só que nós não somos Jesus. Ele é justo, às vezes nós não somos. Eles sabiam do grande erro que eles haviam cometido. Eram pessoas religiosas e religiosas ao extremo. Pregava para os outros, falava, mas não movia uma unha sequer para cumprir o que Deus havia dito. Eles gostavam só de dar ordem. Eram os fariseus e os hipócritas, por exemplo, daquela época, né, que na época de Jesus existia, como até hoje também, por exemplo, ainda existe. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam se justificar. Eu falei, por exemplo, hoje, o dia todo, como é real a palavra de Deus, né, irmãos? Agora, por que eles queriam se justificar? Porque eles correriam risco de serem condenados pelas ações que outrora eles haviam cometido. Vamos lá? Por que Saul saiu para encontrar Samuel e antes que Samuel perguntasse, Saul saiu bem assim, ó, meu Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas Samuel não perguntou nada. Por que ele estava agindo assim? Porque ele sabia do pecado que ele tinha feito. Aí Samuel fala, você executou, você fez o que tinha que fazer? Fiz. Mas peraí, que mugido é esse de vaca e que balido é esse de ovelhas que eu ouço? Ah, não, peraí, deixa eu te explicar. Não tinha o que mais explicar. Tem tanta gente querendo justificar o injustificável. É melhor você falar, eu pequei, eu errei e ponto final. O senhor me perdoa? Cabe a pessoa te perdoar ou não. Agora seja verdadeiro, irmão. Você vai querer justificar o que não tem justificativa. Já aconteceu, por exemplo, isso comigo uma vez. Uma vez eu passei por um determinado lugar e lá tinham umas pessoas más, irmãos. Pensa num povo má. O que eles faziam? Eu subia para pregar, o pessoal do louvor estava tocando, e eu subia, por exemplo, ali para pregar, e eu já entrava, Senhor, meu Deus e meu Pai, e a pessoa ia lá e mutava meu microfone. Satanás, irmão. Eu olhava assim e falava, Satanás do capeta. Não, mas era uma pessoa que estava lá mesmo. Aí eu olhava a pessoa, bom, irmãos, eu entendo um pouquinho de som, eu sei quando o problema é no microfone. Por exemplo, esse microfone aqui, ele está dando interferência. Às vezes você escuta, ó, acabou de dar um estralo, não sei se vocês percebem aí, deve ter alguma rádio pirata aqui perto. Geralmente é isso que acontece. E as interferências que dá, por exemplo, que são normais, ele falha aos poucos, ele não corta.
Ele não para de uma vez. Ele começa a chiar, como a pilha estivesse acabando, e aí para. Mas o que estava acontecendo é que cortava. E eu não sou bobo, irmão. Aí eu olhava para o cara que estava na mesa de som e fazia assim. Não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu sei, deixa eu pegar esse microfone aqui, vou resolver esse problema. Mas não podia, não podia deixar a carne falar mais alto. Aí o que é que aconteceu? Um belo dia, o pastor me chamou e falou assim, agora você vai liderar esse povo. Era 70 e poucos na época, 70 e poucos obreiros que tinha na época. E eu comecei a ser o líder deles, fui liderar eles e liderei eles por 3 anos e pouco. Quando o pastor acabou de me colocar como líder dos obreiros, quem é que veio me procurar? A própria pessoa, que me sabotava. E o que ela veio fazer? Eu queria falar com o senhor, que eu não tenho nada contra o senhor. Ah, meu irmão, eu sei o que você quer. Eu falei na cara, eu sei o que você quer. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não precisa você terminar, por exemplo, o que você veio falar. Deixa eu só te falar uma coisa. O que está em mim não é o mesmo que está em você. Pode ficar tranquilo que eu não vou te perseguir, eu não vou te maltratar e eu não vou te humilhar. Não precisa justificar. Eu já aguentei 5 anos isso aqui e não me afetou, não me prejudicou. Fiquei triste? Fiquei, mas já passou. Vamos para frente. O que, por exemplo, as pessoas não entendem? Às vezes elas aceitam um suborno contra o inocente, por exemplo, e nem espera para poder conhecer, irmãos. É triste isso. Aí a pessoa, não sei o quê, mas falaram, mas disseram, peraí. Ô, irmão, você está aceitando suborno contra o inocente? Cuidado. Agora, bom, por que nós entramos nesse assunto? Você vai entender o desfecho de toda a história. Jesus está falando para eles estão justificando para Jesus algo que não precisava justificar, porque Jesus sabe de todas as coisas, Jesus sabia do que eles haviam cometido. Sabe por quê? Ainda que você não seja Jesus, se tem uma coisa, irmãos, que Deus deu para nós, é discernimento, entendimento e sabedoria. Deus mostra as coisas para a gente. Tem muitas coisas que vêm à tona, que vêm às claras, e às vezes cai, por exemplo, nas nossas mãos. Por quê? Porque lá na frente Deus está planejando alguma coisa. Então eles, por exemplo, aqui queriam justificar. Imagine Jesus. Sei, conte mais. E aí o que é que acontece? Passa para mim, por favor. E então lhes direi, agora Jesus falando, e eu lhes direi como? Jesus era terrível, né, meu irmão? Eles fizeram tudo na surdina, tudo na escondida, e Jesus falou assim, agora eu vou falar para todo mundo quem vocês são. Meu Deus. Jesus falou assim, até o que vocês falam lá no quarto de dormir, o telhado vai ficar sabendo e todo mundo vai ver. Foi o que Deus fez com Davi. Davi pegou a Batseba, deitou com ela, engravidou ela, pensou que ninguém sabia, mandou matar o marido dela. O profeta foi lá e falou assim, o que você fez no secreto, todo mundo vai ficar sabendo. Deus havia mandado ele falar isso. Nossa, por quê? Isso aqui está se referindo à nossa salvação. Eu penso, por exemplo, assim, é lógico que dói na gente ser rejeitado. Bom, vamos lá, olha só. Pior do que não entender é entender errado, mas preste atenção. Só vou dar um exemplo aqui, que estão na minha frente, só um exemplo. Digamos que a Silvana rejeita o Edevan, que é o seu esposo. Ele vai sentir a dor. Ou se for vice-versa, a mesma coisa. É certo? Não. Porque segundo a palavra de Deus, é até que a morte o separe. Mas tem gente querendo separar. Tem gente querendo ultrapassar o sinal vermelho. Vão ser penalizados. E pode implicar a sua salvação. Como aqui algumas pessoas não me deram ouvidos, porque não acreditaram em Deus, que Deus poderia mudar a história. Depois você me conta o que é que vai acontecer. Eu tenho dó, irmãos. Por quê? Porque eu sei da palavra de Deus. Poxa, parece que os cristãos não sabem e querem fazer o que eles acham que é certo. Sabe por quê? Por causa de orgulho. Se o Edevan for orgulhoso, se a Silvana for orgulhosa, eles não vão dar liberdade para Deus poder agir. Porque entenda, quem é que está errado na situação deles? Vamos ver quem já captou aqui. Eu já falei isso um monte de vezes. Quem é que está errado na situação deles? Os dois, porque quando um não quer, pensa num provérbio popular que é certeiro isso aí. Quando um não quer,
Então quem é que está errado? Os dois. Os dois são bicudos, orgulhosos, presunçosos, não dão o braço a torcer, não pedem ajuda, não procuram o pastor, não procuram o homem de Deus para poder mudarem as suas histórias. Vão pagar um preço. É esse caminho que você quer? Não tem problema, siga se você acha que esse caminho é o melhor para você. Bom, continua, vai passando o sinal vermelho. Lá na frente, depois você vai ver as inflações e as penalidades chegarem para você. Você vai perder até a tua habilitação de tanta inflação que você tomou. E no caso do espiritual, você vai perder até a entrada sua no céu. Sabe por quê? Você é teimoso. Você é teimoso. Então, o que é que acontece? Jesus vai falar, olha, eu não te conheço. Aí tá, ok, concluindo o entendimento aqui. A rejeição dói. A rejeição, por exemplo, do marido com a mulher, a rejeição, por exemplo, de um pai para o filho, né? Por exemplo, o que acontece? Eu tenho um primo, e já tentei ajudar ele por diversas vezes, 2 vezes, por exemplo, tentamos ajudar ele. É dependente químico de crack. Uma vez nós internamos ele, sustentamos, compramos roupa, demos alimento, aquela coisa, etc, etc. Não quis cumprir, por exemplo, o tempo lá e aí saiu. Aí voltou para as drogas. Passou-se 2 anos, nós trouxemos de novo para nossa casa comida, roupa, demos emprego e tudo. Ele não quis de novo, está nas drogas de novo. Fazer o quê? É a escolha que cada um faz para si. Mas o que acontece? Por que eu entrei na rejeição? Porque um dia ele falou assim para mim, primo, queria tanto que a minha mãe falasse comigo. Eu falei, vai lá nela. Ele falou, ela não vai me receber. Eu falei, eu não, você já tem. Vai lá. E ele foi, irmãos. A casa da mãe toda murada, com portão, com grade na frente. Ele bateu o palmo, ela saiu. Ela já mandou, logo soltou os cachorros nele. O que você está vindo fazer aqui? Eu falei que é para você nunca mais passar nem na rua da minha casa. Irmão, pensa na mulher. Tomara que ela esteja assistindo minha tia. Para já levar essa lapadinha. E aí... E aí, irmãos, ela gritou, soltou os cachorros nele, aquela coisa. E ele falou, mãe, eu só vim pedir a tua bênção. Irmãos, eu fico tentando imaginar, eu não estava lá, mas eu ouvindo ele dizer a dor da rejeição de um filho quando a mãe vira as costas para ele. Se é que pode chamar de mãe. É a minha opinião. Respeito das outras. Não vamos brigar por causa disso. Hoje eu só quero paz e amor. Amém, pessoal? Vou discutir com você. Agora entendo, para mim não é mãe. Que a mãe não vira as costas. Mas Jesus deixou escrito isso, não deixou? Ainda que a sua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. E ele voltou para mim e falou, olha, foi dolorido ela falar para mim que ela não era minha mãe e que ela não me queria ver mais. E ele nunca mais foi lá. E já tem uns 4, 5 anos. Agora eu falo para você, se você é rejeitado, por exemplo, não que seja certo, pelo marido, a sua vida vai seguir. Se você é rejeitado pela sua esposa, a sua vida tem que seguir. Se você for rejeitado por Deus, como estes foram, qual Deus você vai procurar para servir? E Deus não rejeita ninguém porque Ele quer. Deus só dá o veredito pelas atitudes que fizemos, pelos procedimentos que tivemos. É você que se faz aceito ou rejeitado por Deus. Busque a sua salvação. Busque ser aceito por Jesus. Busque ser aceito por Deus. Eu imagino o que esses homens passaram. Ao ouvirem isso de Jesus, eu não vos conheço. O que adianta você vir no culto, a igreja cheia, e chegar naquele dia e você ir para o inferno? O que adianta? Se você vem aqui para não cumprir o que Deus está falando com você, eu sou muito sincero em lhe afirmar, você está perdendo o teu tempo. Por isso que Jesus falou, quem está sujo, suje-se mais ainda, vai acabar de se envolver com o erro. Não é o caminho. O caminho é Jesus, mas você não quer. Você está aqui perdendo tempo, está aqui esquentando cadeira, para não ouvir. Ouvir você ouve, você não é surdo. Agora o praticar que é diferente. Para depois chegar nesse dia e perdermos o tempo, porque aqui passamos, né, por exemplo, por tanta vergonha. E aí a terceira pergunta que eu quero fazer com você. O que é que eles passaram? Bom, irmãos, como será esse dia para nós? Porque para outros, digamos assim, para outra turma, o que Jesus falou? Entra. Mas para eles, Jesus fechou a porta. Então vamos lá? Terceira pergunta da mensagem. Como será esse dia para você? Honra
ou vergonha? O que é que você terá da parte de Deus? Só não esqueça que a escolha é sua, não é de Deus. Porque se fosse de Deus, ele já disse para nós que o desejo dele é que todos se salvam, não é que ninguém se perca. Às vezes estamos se perdendo porque a gente é teimoso. Irmãos, é palavra para você ficar pensando nela a semana todinha. É palavra para você ficar pensando o mês todinho. É palavra para você ficar lembrando do seu pastor. Fica lembrando do seu pastor com essas palavras que eu preguei para você até hoje. Bom, por exemplo, Romanos 10, no capítulo, versículo 16, melhor dizendo, Paulo lembra o que Isaías disse, o que Isaías pregou. Paulo disse assim, olha gente, sabe por que foram rejeitados? Porque nem todos obedecem ao evangelho. Como diz o profeta Isaías, é por isso que eles foram rejeitados. Entenda uma coisa, há muitas coisas, por exemplo, para se fazer na obra de Deus, mas parece que a cada dia que passa, o povo está ficando mais acomodado do que já era. Não querem prática. Obedecer é tomar uma atitude, é colocar em prática algo que você ouviu, mas as pessoas não querem. Eu não falo, por exemplo, no fazer a obra em si, colocar a mão na massa. O que eu estou falando é obedecer o evangelho. Obedecer o evangelho é obedecer a palavra. Mas a cada dia que passa, as pessoas não querem obedecer o que ouvem. Se Deus falou com você hoje que você precisa, por exemplo, lutar para ser salvo, por que você não obedece e luta para ser salvo? Larga a prostituição, larga a fornicação, larga a mentira, larga a vaidade, larga a soberba, larga a arrogância, larga o medo, larga tudo para lá, poxa. Para você, por exemplo, alcançar o que Deus está propondo. Mas nem todos querem. Eles ouviram, só não quiseram obedecer. Já brincou aqui de batata quente? Tem muito cristão assim. Quem aqui já brincou? Batata quente. Tem os mais espertinhos, por exemplo, que estavam na brincadeira. Quem é que já não fez isso? Quando jogava para você, você nem esperava direito cair na mão, você já rebatia. Vou queimar minha mão, nada. Pois é, tem gente fazendo isso com a palavra de Deus. Parece que está brincando de batata quente. Não, essa palavra aí não é para mim, não. Tchup. Joga para o outro. Não, essa aqui também não é, não. Tchup. Pega para você. E assim as pessoas estão achando que, por exemplo, estão agradando a Deus. Irmãozinho, não está. Me desculpe a sinceridade, a minha franqueza, como eu sempre fui. Se acaso você está fazendo desta forma, escolhendo o que pratica e até o que ouve, você está perdido. O evangelho não é um restaurante self-service, que você pega o que você quer. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes você está escolhendo o que você ouve. Às vezes você está escolhendo o que você faz, o que você pratica. Ah, meu irmão, se levante, saia dessa estagnação, saia dessa paralisia espiritual, deixa de ser um parasita, irmãos. Não fique, por exemplo, esperando alguém fazer. Não, você tem que se levantar porque você quer ser salvo. Ninguém vai alcançar a salvação por você. Cada um é responsável pelos seus atos. Então toma atitude e levante, senão você pode ir para o inferno. Coloque-se nessa posição, faça com excelência o que você está ouvindo da parte de Deus, para poder obedecer, para poder cumprir, para poder viver aquilo que Deus está falando ao seu coração. Isso é importante. Por quê? Em Lucas 9,49, deixa eu aqui adiantar um pouquinho, senão vai ficar muito extenso. Mas eu quero aqui, por exemplo, trazer algumas informações para você, para que você entenda. Olha que importante isso aqui, ó. E respondendo, João disse, mestre, João falando com Jesus, mestre, vimos um que em teu nome expulsava o quê? Peraí, Jesus, mestre, nós vimos um que expulsava o teu nome, expulsava demônio no teu nome. E o que eu fiz? Eu proibi ele de expulsar. Ah, meu irmão. Lembra que eu falei com vocês agora há pouco sobre o religioso? Pois é, era o que João era. O João era daquele grupo dos discípulos, dos apóstolos, que só ele podia fazer. Outros, por exemplo, não poderiam ajudar. Ou talvez João pensava, me perdoe o termo, tá, gente? Se não puxa o saco, não pode estar junto. O problema
é que tem muitos, por exemplo, líderes que têm adotado esse método e esse sistema. Bom, se não puxa o saco, não vai estar junto comigo, porque para me agradar tem que me bajular ou isso e aquilo. Bom, gente, olha só, isso eu falo com boca cheia. Tem defeitos também, como você tem, como todos nós temos, porque perfeição só em Jesus. Mas se tem algo que eu não carrego, irmãos, e quem está perto comigo sabe, se precisar pôr no banco eu ponho, se precisar corrigir eu corrijo, se precisar tirar do altar eu tiro, se precisar fazer o que preciso, ainda que tenta puxar o saco. Comigo é o seguinte, comigo é assim, é preto no branco. Se tá, tá, se não tá, não tá. Não tem como negociar com o pecado e com o erro. E João, pelo jeito, por exemplo, não é por isso que o Thales não tocou hoje não, tá, irmãos? Deixa eu já explicar, coitado, não tá no pecado não, passou mal a noite toda aí, vomitando e um monte de coisa. E aí o que acontece? Então, João falou assim, não estava com a gente, por isso que eu proibi. Espera aí, quem era João, irmãos? Ninguém. Era apenas um discípulo. Era apenas, por exemplo, um seguidor que estava ali, como os outros também precisavam. Espera aí, agora olha o que Deus, por exemplo, traz para nós. E respondendo, João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lo proibimos. Por quê? Porque ele não segue com a gente. Não é do nosso grupo, não é da nossa turma, então não pode fazer. Isso é religiosidade. Entenda uma coisa, antes de partir para o lado da religiosidade. Às vezes, a pessoa pode até estar fazendo a obra de Deus, como estes, expulsando demônio. É bonito? É, lógico que é. Só que não se engane. Nem todo mundo que expulsa demônios, nem todo mundo quando ora e Deus abençoa, porque quem abençoa é Deus, não é a pessoa, serve a Deus. Pastor, sério? A Bíblia diz que Naamã era comandante do exército da Síria, inimigos de Israel. A Síria travou uma batalha com Israel. Israel perdeu para a Síria. Mas Israel não era povo de Deus? Era. Só que eles tinham cometido erros e Deus não o apoiou. Deus então usou o ímpio, o pecador, Naamã, para corrigir o seu próprio povo. Mas Naamã servia? Não. Mas fez milagre. E João? João está aqui, peraí, mas não anda com a gente. Então, o que eu quero que você entenda, irmãos? Cuidado, você precisa ter discernimento, você precisa ter entendimento. Por quê? Porque talvez tem pregadores que, por exemplo, eles tentam impressionar, fazem até shows pirotécnicos sobre os altares que eles pregam, em cima de púlpitos, e até com uma boa oratória e com um bom discurso, e está enganando muita gente. Paulo falou sobre isso. Paulo falou assim, eu não fui ter com vocês com palavras persuasivas, mas eu demonstrei para vocês o que precisava demonstrar. E o que Paulo demonstrou? O poder de Deus. Paulo não mostrou quem era ele, Paulo mostrou a quem ele servia. Isso faz a diferença. Bom, João aqui dizia ser de Deus, mas as atitudes eram completamente contrárias. E aí, no término do versículo, eu vou ler ele todo com você, mas no final vai dizer assim, vamos ler de novo. E respondeu João, disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lo proibimos, porque não te segue ele não segue com a gente. João proibiu aqueles homens, por exemplo, de continuar fazendo o quê? De continuar, irmãos, fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque aquele homem não era um dos discípulos. Espera aí, deixa eu te falar uma coisa. Jesus tem grupo? Eu não sabia. Eu estou aprendendo com João agora. Eu acho que Jesus falou assim, não, espera aí, esses aqui são mais gordinhos. Eu gosto dos gordinhos. Não, gordinho comigo não tem vez. Eu gosto dos magrinhos. Não, magrinho também não. Eu gosto dos moreninhos. Não. Eu gosto dos mais loirinhos, branquinhos. Será que Jesus falava isso? Inclusive, quando ele vem e se assenta na mesa com os pecadores, esses fariseus começaram a julgar. Ele não é o Messias porque ele senta com os pecadores.
Mas os sãos não necessitam de médicos. Quem é que necessita? Os doentes. Por isso que Jesus se assentou com eles. Jesus não tinha grupo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que o que você fez até o dia de hoje possa ser das mais graves atrocidades, Jesus está aqui para se assentar com você e para chamar você para ter uma intimidade, uma comunhão com Ele de novo. Não importa o que você fez. Irmão, eu estou arrepiando todinho. Desde quando eu subi aqui. Não importa o que você fez. Talvez você já roubou, talvez você já matou, talvez você já foi um adúltero, uma prostituta, talvez você já foi um pedófilo. Não importa o que você fez, Jesus veio para você, querido. Jesus não tem grupo. Para com esse negócio. Quem faz grupo somos nós. Quem tem grupinho são os religiosos, os fanáticos. Esses têm. Jesus. Coloque isso no seu coração. A igreja, por exemplo, deve ser uma só. Jesus entra em cena e dá um recado para João, na cara, passa. Jesus é fantástico, né, irmãos? Jesus fala assim, ó, e Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, ou seja, João, eu não tenho grupo. Meu Deus. Irmãos, que fantástico isso. O próprio Senhor Jesus acolhendo a todos e recebendo a todos. Mas os religiosos não. Eles escolhem quem é que eles querem receber e quem é que vai andar com eles. Nossa. Isso dói o meu coração, irmãos. Eu vou ser sincero com você. Porque, entenda uma coisa, desde quando eu cheguei eu tenho falado isso com você, né? O que eu tenho dito? A religião atrapalha o crescimento da obra de Deus. O religioso é mais ou menos assim, ele começa um trabalho, tem 5 pessoas, daqui 2 anos tem 4, daqui 10 anos tem 2, daqui 20 anos tem 6, nunca cresce. E os que foram agregados foram filhos que nasceram, ou família que vieram. O perdido ele não ganha, sabe por quê? Porque ele é religioso. Inclusive tem um pregador da nossa igreja, o nome dele é Reverendo João Batista. O homem é terrível, irmãos. Religioso com ele não tem vez. Ele combate mesmo. E às vezes, por exemplo, nós estamos aceitando a religiosidade no nosso meio e às vezes até dentro da gente. Infelizmente, por exemplo, as pessoas que atrapalham existem, ou A com H, existem pessoas que atrapalham as outras conhecerem a Deus. Sabe por quê? Por causa da religiosidade. Eu sempre disse isso para vocês quando eu aqui cheguei e comecei e termino falando. Quem é que ensinou a nós o graça e paz? Quem é que ensinou? Pastor, está na Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Isso é religiosidade, tá? Já vou matar a charada para você. Vamos para a Bíblia? Sabe do que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando que a graça que lá está escrito, que Paulo declara, é aquela que todos nós recebemos sem merecer. A graça de Deus que é o favor. Nós não merecíamos, eram gentios, mas pela crucificação, só os judeus tinham a possibilidade de ser salvos, mas pela crucificação os gregos também têm e os gentios também, que fomos nós, os enxertados em Cristo. Pela graça. E o que é a paz? A paz é aquela que Jesus trouxe. Qual paz? Não que o mundo dá, aquela que Jesus veio trazer. É isso que está querendo dizer quando está lá graça e paz, irmãos. Não é para você sair apertando a mão de todo mundo e falando graça e paz. Espera aí, pastor, está na Bíblia. Tá, vamos lá. E os religiosos que estão me assistindo ficam aí doidos com essa palavra. Por quê? Edivan, se está na Bíblia o graça e paz, o porquê que então algumas denominações dão graça e paz, outras dão paz de Deus, outras dão paz de Cristo e outras dão paz do Senhor, se a Bíblia é uma só? Então agora me prova. Eu quero ver o religioso me convencer. Não, irmãos, para com isso. O religioso, além de não crescer, ele atrapalha outros de conhecer a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes você não concorda,
mas estou te ensinando. Cabe você aceitar ou não, como muitas pessoas, às vezes, até no dia de hoje, não aceitam, às vezes, o que eu falo, mas eu estou aqui ensinando e continuando a falar. Estou trazendo entendimento, estou trazendo para você palavra de Deus. Agora, você precisa ter disponibilidade para obedecer, para poder fazer. Bom, se está na Bíblia, porque alguns dão paz de Deus, Pai do Senhor, Pai de Cristo, graça e paz, por que alguns não dão nada? Se está na Bíblia, e a Bíblia é uma só. Então, volta para sua casa pensando nisso que eu te falei. Bom, mas vamos por aqui. Ainda falando dos religiosos, ainda falando dessa turma. Houve, por exemplo, no ano de 1869, um homem, por exemplo, um indiano, que o nome dele chama Mahatma Gandhi. Pensa num homem fantástico. Tinha um potencial grande, enorme. Para quê? Para evangelização. Ele procurou uma igreja tradicional na cidade onde que ele morava, para poder chegar ali e ouvir a palavra de Deus. Ele queria, ele tinha sede. E o que acontece? Ele chegou na igreja, um pouco com as suas vestes maltrapilho, chinelo de dedo, enfim, vamos imaginar como nos dias de hoje. Mas ele foi para a igreja. E na porta havia um obreiro. Qual obreiro? O obreiro religioso. Que olhou para ele e disse assim: o senhor não é digno de entrar aqui dentro. Por quê? Porque aqui é a casa de Deus e o senhor não pode entrar com essas vestes. Nossa, eu não sabia que você era o dono da igreja. Para mim que o dono da igreja era o Senhor. Mas tem pessoas que, por exemplo, elas querem mandar em determinados lugares. E o que acontece? Esse homem voltou para casa frustrado, decepcionado e prometeu para ele mesmo que nunca mais procuraria uma igreja evangélica. Sabe o que aconteceu? Por causa dessa atitude religiosa, se hoje a Índia tem como Deus o rato, a vaca e tantos outros animais e outros deuses, etc, etc e etc, foi porque este homem levou a Índia a conhecer divindades que não são deuses de verdade. Se ele tivesse sido ganho para Jesus, se tivesse um obreiro na porta, com direcionamento de Deus, com discernimento de Espírito, cheio do Espírito de Deus, tinha colocado o homem para dentro, ele tinha sido ganho naquela noite, e a Índia toda estaria convertida ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Por que não esteve? Porque tinha um religioso na porta. Às vezes é assim que procedemos. Olha só, trazendo para a nossa realidade. Se chegar, por exemplo, aqui, agora, entrar, por exemplo, um homem meio estranho. Entendeu ou não? Meio estranho. Meio assim, uns vestidão com a saia rodada, toda florida, aquela coisa bonita. Se passar por esta porta, por qualquer corredor que ele escolhesse adentrar, seja os laterais ou o central, para se assentar em uma cadeira que está na frente aqui do altar. Eu duvido se vocês não esquecem do pastor que está aqui na frente para poder fazer o quê? Fica todo mundo assim. Todo mundo assim. Se entrar, por exemplo, aí você... Aí você olha assim, é fácil você discernir, né? Só se olhar se tem o pombo de Adão. Sabe o que é o pombo de Adão? Muitos conhecem como o gogó. Aí você olha, se o gogó está ressaltado, você fala, tá bom. Mas vamos pular essa parte. Entra um, por exemplo, aí, todo tatuado, alargador na orelha assim, parece que a orelha está até quase torando no meio. Tatuagem. Já viu pessoas que tatuam todo o rosto? Partem a língua. Se entrar nesse culto aqui agora você já sabe, né? Todo mundo vai ficar olhando. Sabe por quê? Porque todos nós temos dentro de nós a mania de rejeitar aqueles que são diferentes. Às vezes você está rejeitando uma pessoa que, por exemplo, pode ser alguém que vai ganhar muita alma para Jesus, só porque ela é diferente. Quem você pensa que você é?
Começa, por exemplo, pela preconceito. Nós, Edevan, somos assim escurinhos. Você ainda um pouquinho mais escurinho do que o pastor, ainda com a camisa do Batman. Ah, meu irmão. Se tiver de moto, filho, um outro na garupa, e a polícia vê, meu amigão, encosta na hora. É bandido. Vai. É ou não é assim? Porque é diferente. Mas peraí, diferente, poxa, a cor. Mas para os preconceituosos, somos diferentes. Como, por exemplo, não tem também o albino? O albino é aquele que é todo branco, inclusive os cílios, a sobrancelha. É diferente, porque é difícil. É uma doença. Mas é diferente, não estamos acostumados a ver isso. E aí você olha e fica, nossa. Porque não é o quê? Não é normal. Mas, independente de ser indiferente ou não, não cabe a nós, irmãos, rejeitá-lo. Sabe por quê? Porque Deus vê todos como a sua imagem e a sua semelhança. Deus não rejeita ninguém. Deus não despreza ninguém. E às vezes, por exemplo, o que nós estamos fazendo é desprezar, por exemplo, as pessoas. Isso é errado, mas às vezes fazemos. Se você quer a salvação, cuidado para você não estar rejeitando aquele que é a imagem e a semelhança de Deus. Cuidado para você não estar expulsando as pessoas da igreja com os seus olhares. Às vezes a pessoa fica constrangida. Eu vou lá nessa igreja, todo mundo fica me reparando no meu pé, fica reparando no meu cabelo, fica reparando na minha roupa, fica me reparando. Mas peraí, calma. Tem gente assim? Infelizmente tem. E é por esta razão, irmãos, que eu estou, por exemplo, trazendo esta palavra com a direção do Espírito Santo mesmo, para você, para que a gente aceite também os que são diferentes, como eu sempre falei para vocês. Para mim não aceitar aqui no meu culto só se fizer bagunça, arruaça e me atrapalhar. Caso contrário, pode entrar o homossexual, se quiser um abraço eu vou abraçar, pode entrar um viciado em droga, pode entrar, não tem problema nenhum, desde que chegue, assente e fique o quê? E fique quieto. Agora, se bagunça, se traz, por exemplo, desordem, aí a própria lei nos ampara, a gente tem que tirar, por exemplo, e colocar para fora. Como um dia aconteceu aqui, não sei se vocês lembram, ele parecia o Sr. João, né? O Sr. João que vem aqui na igreja. Lembra do Sr. João? O pedreiro? Lembra ou não? Parecia ele, só que ele abriu mais a camisa ainda. Estava com o peitoral mostrando. Aí chegou... Sentou bem assim no corredor. A igreja estava lotada, como hoje também está. E aí ele sentou aí. Meu irmãozinho, por favor. Aí ele parava, eu voltava a pregar. Meu irmãozinho, por favor. Aí ele parava. Aí ele voltava. Meu irmãozinho, por favor. Aí ele até levantou da cadeira. Não sei quem lembra disso, faz muito tempo já. Aí ele levantou da cadeira. Eu falei, meu irmãozinho, se você não parar, eu vou te tirar. E eu desci do altar. Quem estava aqui nesse culto? Eu desci e fui de encontro com ele. Fui ou não fui? Mas minha perna estava assim já. Mas eu fui. Eu não podia recuar. Aí eu falei, se ele me encarar, eu já estava pensando, pronto que eu vou correr. Ainda bem que ele não encarou. Ele falou assim, o senhor vai me tirar? Falei, agora, ou o senhor quieta. Ele falou, então eu vou sair. Eu falei, ufa. Senão teria que correr. Mas, às vezes você tem que mostrar que você é alguma coisa. Para não poder apanhar, né? Mas é uma forma, por exemplo, de brincadeira em falar, mas é verdade. Agora você tem que aceitar todo mundo, só porque é diferente? Não, cuidado. Pode ser uma pessoa que vai te ajudar. Sabe o que eu tenho comigo? Tira o demônio dela, porque ela vai te ajudar. O que está impedindo ela te ajudar é o demônio que está nela. Agora, se ela quiser. Tira o capeta. Vamos embora. Aí, sem o capeta, aí com o Espírito de Deus, a pessoa vai poder te ajudar. Bom, vamos caminhar para terminar. E Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra nós é o quê? É por nós. Entenda uma coisa, meu irmão, você não pode ser uma pedra de tropeço no caminho de alguém, e nem muito menos no sapato de alguém. Você deve ser um instrumento, por exemplo, na mão do Senhor, ganhar almas para Jesus, e não só almas para Jesus, de terceiros, mas a sua própria alma.
Entenda, se você rejeita o diferente, é porque você tem um complexo dentro de você. Nem você se aceita. Cuidado com isso. O que Deus, por exemplo, veio trazer para nós é entendimentos através dessa palavra que vai nos despertar. Porque se acaso nós estamos fazendo isso, rejeitando o diferente, nós estamos, por exemplo, perdidos acerca do nosso foco. E qual é o nosso foco? Coloca para mim Hebreus 12. Não estou com pressa não, vou terminar essa mensagem aqui. Hebreus 12. Se estamos rejeitando o diferente, nós perdemos o foco. Qual que é o foco? Coloca no versículo 2 para mim, por favor. A parte A diz assim: olhando para... Pois é, quando você rejeita o diferente, você deixa de olhar para Jesus. Sabe por que rejeitaram Jesus? Porque ele era diferente. Diferente no que sentido? Porque todos esperavam o Messias numa carruagem cheia de ouro e pessoas, por exemplo, ao seu serviço. Esperava ele já nascer com a coroa na cabeça, mas ele foi nascer lá nas estalagens. E de onde ele veio, até disseram, pode vir coisa boa daí? Desprezaram ele, porque ele não tinha aparência e nem formosura. Ele era diferente. Meu Deus, irmão, que palavra! Por isso eles perderam de obter a salvação que Jesus veio trazer para eles. Será que nós não estamos jogando a salvação fora? Que só nos é proporcionada através de Jesus. E quando é que eu perco o alvo? Quando é que eu perco o foco? Não devemos perder. Mas eu perco quando eu deixo de olhar para Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. Perca não. Deixa de olhar para a palavra não. E aceite até os diferentes. Ajude-os. Ao invés de usar a língua para difamar, use a língua para abençoar os que são diferentes. Profetize o que é bom sobre a vida deles, porque, segundo a Bíblia, as nossas palavras têm poder. E assim, irmãos, Deus se agradará de nós. E se Ele se agradar da gente, há um lugar preparado para todos nós. E esse lugar é os céus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.